Cuidado aí, vamos fazer o nome do Senhor Jesus. Palma em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aceita a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar aqui. É o simplesmente água e o ensino. Aleluia. Louvar aquilo que a gente já sabe. Aleluia. Está vendo e continua. Bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dia Cristo voltará. Para ser prometer. Aleluia. Quando que subiu virá a dizer Jesus. Você Aleluia. Glória a Deus. deve sim respirar alegre ver a seu rosto. Todos devem sempre estar a fim de ver voltar. Glória a Deus. Mensageiro Glória a Deus. Glória ao Pai. os fiéis promessas nos revelará. Breve sim, irá alegre ouvir a seu povo. Sempre está Aleluia. sem comparação, guia meu Salvador, aleluia, breve sim, Jesus irá alegre verá seu povo. Nossa fé terá nós dizemos toda vez, Senhor Jesus, Aleluia. deve sim, irá alegre ouvir a seu povo, zeloso, todos devem sempre estar a fim de ver voltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vive. Obrigado, irmão. Por ter for de novo a Deus, né? Não foi ligado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, você só a oportunidade, igual o irmão vai louvar, daqui a pouco o pastor já falta 6, 4 minutos para dar uma palavra para o nome de Deus. Tá certo? Depois que já está presente, se alguém quiser louvar lá no livro, está perto. Eu vou passar para o irmão. Glória a Deus. Aleluia.
A cura divina, e a vida maligna. Aleluia, aleluia, E Deus está curando meu filho. Mas calor aí, pode levar. Mas calor aí, se pode matar. Mas calor aí, se pode matar. É o poder de Deus. está nesse lugar. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, que oportunidade, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode falar com ele aí. Cadê ele comigo? Glória a Deus. Toda tarde Jesus, onde é a tua dor? Eu espero confia no Senhor. não te Desanime, com a tua cruz. porque tu precisa. Eu papai Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oportunidade. Já deu, irmão. Já vai dar alguém que quer fazer. Glória a Deus. Oportunidade, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. aleluia. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Amém. O 84 da Arca Cristã,
de uma pessoa doente. Então, igreja, nós, como servos e servas de Deus, precisamos estar preparados, né? Porque vem notícias assim de repente. Vamos orar, porque são muitos pedidos de oração, são muitas pessoas carentes da oração da igreja. E orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar por aqueles que ainda não conhecem a palavra, aqueles que são distantes, orar pelas pessoas, orar pelas autoridades, porque o Senhor nos ama. Glorioso Deus bendito, aqui está, meu Pai, a tua igreja nesta noite, pedindo, Senhor, perdão da nossa falha, mas sabemos que estamos diante do Deus Santo, do Deus verdadeiro, do Deus poderoso. Então, Jesus amado, apresentamos a nossas famílias, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Guarda nossos filhos, Senhor, guarda nossos netos, guarda a família das igrejas, Senhor. Abençoa os que estão nessa noite, Senhor. Dá de enfermidade a eles, Senhor, dá de justiça. Eu vou abençoar cada pessoa, cada pessoa. Os colaboradores da tua casa, Pai amado, venha com tua presença nesse lugar. Venha, Jesus, a livramento, Senhor. Oh, poderoso, aqueles que são Jesus voltem a ser atendidos, amado. Aqueles que estão nessa noite acamando as suas camas. Oh, bendito seja o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. Errado vem, tudo sabe. Vai operar, Senhor, das enfermidades. Vai operar, Senhor, da livramento. Venha guardar a tua igreja na terra do céu. Aqueles que buscam a tua graça, Jesus amado. Guarda essa igreja do jeito, Senhor. Cuida dos seus servos, Senhor. Cuida também da cidade. Reprime a cidade. Fala conosco nessa noite. Fala conosco nessa noite. Salvador Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela oportunidade, glória a Deus pela paz do nome de Deus, meu Pai, que está comigo, meu Pai. Fala, segundo a misericórdia da nossa igreja. Aleluia. Diga a Deus, essa oportunidade. A vitória, Senhor. Essa Deus, 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 Saúde, a igreja, a paz de Cristo. Nós oramos e vamos dar prosseguimento na palavra de Deus. E é uma ordem de Cristo, imperativo, né? Ordenança. Eu tive comentando com a irmã responsável, era a última quarta, seria hoje. Mas ele falou para você que mais alguém, talvez todas as quartas-feiras, a gente vai falar a palavra de Deus. É bom que nós aprendemos, não é? Para qual motivo serve a doutrina, ensinamento? Para toda finalidade. Ensinamento esclarece. Aleluia. Quantas pessoas têm recebido as bênçãos só pela graça e invertem sem ter por obras da lei? E não são poucas. Essa linha de pensamento, ela atingiu a igreja de Galácia. Está compreendendo? Aleluia. É uma linha de pensamento que é desconectado com a graça, a lei da graça, a lei moral. E Paulo ele chegou a explicar que a igreja de Galácia estava praticando o pecado até de feitiçaria.
devido não ter definição. Deus abençoava pelo só esse, porque abençoa exclusivamente por meio da graça. Sabe, graça é um mistério vestimento, não é pagão. E eles interpretavam que era por prática da lei. E isso tira, irmãos, é muito grave quando a pessoa pensa que está na carne, está no espírito, e está na carne e não percebe. É gravíssimo, é o que aconteceu com a igreja de Galácia e outras igrejas mais. Avalie como é importante nós termos essa visão bíblica, mas com razão, não com emoção. Razão sobre a doutrina da graça. Um exemplo, a graça é a doutrina mais fácil de se compreender e viver. Qual a doutrina mais fácil de se compreender e viver? A graça. Por quê? Porque a graça não é fazer para receber. É receber para fazer. Só que essa linguagem, para ser mudada, precisa ter na visão do Espírito Santo. Não vai funcionar. Geralmente a pessoa diz, eu vou fazer um compromisso para Deus me beneficiar por tal coisa, mas é uma expressão plenamente da lei. A graça é a lei, era o ministério de obras. A graça é o ministério da fé. E não é por obras, é por investimento. A obra só aparece depois que Deus aplica em nós de graça. Aleluia. Compreenderam? Então é o contrário. A lei diz: se viver, parar. E a graça? Se fizer, viverá, diz a lei grande. A lei diz: se fizer, viverá. E a graça? É o contrário. Se viver, fará. O totalmente o contrário. Estou citando aqui em Romanos 10, versículo 4, 5, 6. Para a pessoa não misturar, pensa que está, como diz já foi expressado, pensa que está no espírito, está na carne e não observa. Glória a Deus. A linguagem da graça é essa: se viver, faremos. E a linguagem da lei é: se fizermos, viveremos. Não funcionou. Não, as irmãs estão compreendendo ou não? Aleluia. Estão mesmo? A igreja de Galácia não compreendeu, não. Deus abençoou a lei integralmente de graça e eles interpretavam que era por meio das obras da lei. A lei é ruim? Não. É santa, mas só que a lei, só tem um que pode cumprir a lei, porque a lei é um atributo exclusivo de Deus. Por isso que é bom nós aprendemos, ou não? E quando Deus chamou ao começo da fé, com o pai da fé, Abraão, ele não aplicou a lei em cima de Abraão, sobre a vida de Abraão. Ele aplicou o que? O ministério da graça. A gente está falando, é o presente que Deus nos dá. Como que? Como galardão sem merecermos. Galardão imerecido. É o galardão da graça. Isso nos libera de uma maneira suficiente. Tira aquela ansiedade, glorifica a Deus, e o nome dele é cada momento a mais
e exaltado o nome dele, segundo a sua eficácia do seu poder. Não sei se todos estão compreendendo. Imagina a pessoa confessar a Cristo no coração de Moisés. É o que se vê muito hoje, não é pouco. Cristo nos lábios e Moisés no coração. Cristo vivo nos lábios e Moisés morto no coração. Aí que traz a confusão. E a confusão, já está falando isso que significa, confusão é falta de esclarecimento. Glória a Deus. Por isso que a igreja, ela precisa, em todo momento, estar em ser doutrinada. Desde a igreja de Galácia, corrompeu por duas maneiras. Colocar anjos em lugar de Cristo e misturar a lei com a graça. Cometer pecado de feitiçaria e sensatez. A igreja de Colosso também entrou na área do gnosticismo. É a doutrina de não saber que com a maneira como está lidando com a presença de anjos, e até coloca o anjo como se fosse Cristo, inverte a palavra. Por isso você tem que descobrir a igreja de Colosso, ela foi envolvida na ideia chamada filosofia humana, e a situação foi grave. E a igreja de Colosso também, ela foi muito influenciada com o judaísmo. Hoje nós observamos muito judaísmo nas pregações. Faz para fazer, faz para receber, faz para receber, faz para receber. Isso não existe no Novo Testamento. Nem mesmo no Antigo, no ministério profético, não existiu. Por isso que é bom você aprender, porque lá no Apocalipse está escrito assim, ó. Aquele que acrescentar a palavra, o que acontecerá com a pessoa? Que acrescentar, o que sucederá? Virão as pragas como sinal de reprovação, e a pessoa usou acréscimo na palavra. E se diminuir? Também, olha daquilo. Aí daquilo, diminuir. A Escritura diz que é 22, 17, 18, 19, que o Senhor tira o livro, o nome do livro da vida, da árvore da vida. E é o próprio Cristo tira, perde a salvação. E isso vem tão silencioso que a pessoa não perde a fé. Quando uma mistura vem o perigo que a pessoa ela não perde a fé. Sabe que ela perde? O amor. Perdendo o amor essencial, perde exatamente a fé em essência. A fé em essência é uma fé que não se mistura com nada, a não ser a convicção de a comunicação direta de Deus para nós, o Senhor. É ministério pessoal, ministério pessoal, estão ligados no trono da graça, no templo da graça, que o Espírito Santo, como é louvor, o hino, consolador, os irmãos louvam. A palavra consolador é aquele que traz uma alegria, que nem mesmo a perda de um ente querido pode sufocar a alegria da salvação. Por isso que ele é consolador, ele consola o Espírito Santo. E a igreja doutrinada, não sabe que a igreja doutrinada, ela tem um potencial tão perfeito, tão alto, tão bem convivido diante de Deus, que a igreja doutrinada com respeito, o apego à graça, que a obra é fruto do Espírito, já não é dom. O Espírito aí é fruto. De
considera como se a igreja estivesse jejuando constantemente. Por isso que na doutrina da graça existe um tipo de jejum que não se entrega. Quem sabe? Glória a Deus. Não. Não. Porque se perguntar, eu preguei para jejuar, não pode jejuar. Os outros começam a pressionar a pessoa. Deus quer que você jejuar. Agora, biblicamente falando, a união da graça existe um jejum que não se entrega. E é permanente. Sabia disso? O jejum físico se entrega. O jejum espiritual nunca se entrega. É um dever da pessoa estar sempre usando a língua em refreamento referente à graça de Deus, à plenitude da graça do Senhor. Por isso que a igreja, vocês compreenderam ou não? Existe jejum que não se entrega? Mas se a tivesse chamado no princípio mais anteriormente, todos respondiam que sim. Mas só vez alguma resposta que sim, outros não participam. E é importante você saber disso. Né? É uma dívida impagável. Esse jejum está no livro do profeta, na visão do profeta Isaías, capítulo 58, Zacarias, capítulo 7, Mateus, capítulo 17, verso 21. O jejum que não aplica a contenda um com o outro. O jejum que não difama um ao outro. O propósito do coração de aplicar o amor sem fronteira. E a Bíblia chama essa atitude de... Compreendeu porque é importante a doutrina? Essa atitude chama jejum. Uma igreja unida, segundo Cristo, não tem casta de demônios que consegue o Senhor penetrar. E tem aquela convicção. Deus falou para Israel: se vocês parar de jejuar e praticar a justiça, aquilo que é reto, eu receberei como jejum todos os dias, todo momento. Talvez você não leia, mas está lá na palavra. Isaías capítulo 58. Depois vem para o Novo Testamento. Jesus dizendo: misericórdia eu quero e não sacrifício. Exatamente. Ele quer o sacrifício de louvor e sacrifício de união. Eu estou falando nesse comentário que é importante. O ministério da doutrina é onde a igreja consegue a boa saúde, tanto no sentido físico quanto no sentido mais importante, que é o sentido espiritual. A sã doutrina só se pode conviver com ela se estiver bem conectado com a vida espiritual em base de fruto. A sã doutrina. Isso é bom, nós estamos sempre educados por meio dessa palavra. Precisa de ensinamento ou não? Precisa? Período dos acréscimos, período da diminuição, período do judaísmo, Deus abençoar exclusivamente pela graça que eu fiz o compromisso. E as pessoas sentiram. E os mais simples vão também na frente. Então, Cristo, com o seu ministério completo, não foi suficiente nessa visão que as pessoas têm. É preciso que exista mais alguma coisinha, algum sacrifício para ajudar a Cristo. Isso é blasfêmia contra a cruz de Cristo. Na realidade. E a disciplina é a doutrina da mente. Quando aceitamos a Cristo, aí temos uma visão, uma ação direta, entende? A volta de Cristo e a volta com Ele é o
ponto que leva a pessoa, cada momento a mais, sentir o efeito da consagração. Por isso que no Antigo Testamento o povo que vivia na lei não confiava na lei, mas ele já tinha a visão da fé já no futuro. E eles perguntavam, esta visão da vida de Cristo, nascer, exercer seu ministério, ser morto, Deus o ressuscitar, e Cristo, Jesus, se manifestar mediante o povo de uma maneira toda integral, eles perguntavam, é para nós? E o próprio Espírito de Cristo que estava nele dizendo, não é para vocês. É para o povo que eles correram e não alcançaram a promessa da graça. Porque todos quanto morreram em Cristo, eles viveram na fé, mas não alcançaram o objetivo que deveriam ter Cristo para a sua obra aqui. Vocês não estão compreendendo? A igreja sem doutrina, ela é desorientada. Sabe? Hoje, nos dias atuais, nós temos quantos ministérios específicos? Quantos? Mas é bom ver a doutrina, o uso, ou seja, o uso, costume, cultura, costume pode mudar. Mas a doutrina, ela é padrão e é mundial. Se um descobre, ou seja, ensinado a todos, de nós, cada membro, homem, mulher, jovem, divino, temos na graça quantos ministérios? E para qual finalidade serve esse ministério? Para que a pessoa ela tenha a defesa própria ela mesma. Não há necessidade que outra pessoa indica algo na vida dela para que ela fique pendurada em outra pessoa, mas ela tem essa ligação de como dar graça. Quais são os 3 ministérios? Sacerdote, rei. Porque, irmãos, a graça ela vem nos valorizar, nos trazer um valor todo o suficiente para que sejamos honrados por Deus. Compreenderam? Porque eu estou perguntando, que é a palavra dele para nos colocar em um valor muito alto. E esse valor que Deus colocou à igreja, esse valor tão alto, ele é tão alto que ele está acima da Nova Jerusalém. Verdade? Porque ele está acima da Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém não foi criada, o homem não foi criado por causa da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém foi criada por causa do homem. E tudo aquilo que foi criado por nossa causa, nós estamos assim. Pois a Bíblia fala, estão compreendendo? Lá no capítulo 2 de Marcos, Jesus questiona, diz, olha, o sábado foi criado por causa Do homem. Tá? Do homem. E não o homem por causa do sábado. Tem domínio. Tudo que Deus criou, mas ele nos dá a capacidade para ter domínio. Agora, o homem viu a Nova Jerusalém, toda fabricada pelas mãos de Deus, a maior honra que o Senhor expressa para conosco, mas por causa de nós. Então, nós estamos acima da Nova Jerusalém, e somos imagem e semelhança de Deus em caráter e em atitude. Isso serve para qual finalidade? Para uma vida constantemente perseverante. Perseverante. Não sabe o significado da palavra perseverante? Sabe? Hã? Perseverante significa paciente. É fruto exclusivo do Espírito. Somente os pacientes são produtivos.
A ciência produz experiência. A ciência. Você já ouviu alguém ligar para a experiência e esperança? Depois que entra a esperança, a confusão, será que estamos salvos, será que não estamos? Desaparece. Aí não traz dúvida, porque é testemunhado pelo derramamento do Espírito de Deus em nós. Com abundância, e não só com abundância, mas também permanente, para sempre, os perseverantes. Você já ouviu alguém dizer, prepara porque a luta vai vir. Já ouviu falar isso? Só que não é assim que a Bíblia diz. Isso é mensagem que enfraquece o intelecto psicológico da pessoa. A Bíblia nos ensina com facilidade que antes de crer a luta, Deus traz o preparo psicológico. O preparo psicológico vem antes da. Então você tem que aprender. Isso daqui é um antes da medicina. Justificados pela fé, temos a revelação da glória, sentimos a beleza dada por Deus, e depois que vem a tribulação, há o preparo psicológico já veio antes. Compreenderam ou não? Não é questão de ameaçar, Deus está me falando que vai passar uma vida. Não. Deus avisa, Deus ele coloca a graça em uma posição tão alta que quando vem a tribulação, os beneficiados pela graça vai produzir mais o quê? Experiência, reflexão, não é história dos reflexivos, os que preparam, dando esse exemplo. Quando Adão pecou, o que aconteceu para que Adão voltasse à salvação novamente? Não foi isso? Deus tomou providência sobre a vida de Adão, levou Adão no local determinado, decolou cordeiros, tipo de Cristo, passou o sangue sobre Adão, e ele voltou à reconciliação. Apesar de receber juízo, culpa, mas, mediante a graça, ele recebeu a salvo. Aí os pais de Adão, os pais de Abel, Adão de Caim e Abel, passaram a ensinar aqueles outros remidos com a presença do sangue. E Abel, por sua vez, não perdeu a oportunidade, foi efetivo. Ele pensou, eu irei ser pastor de ovelhas, e ele aqui, Deus só aceita o nosso sacrifício com a presença do sangue de Cristo, e no momento em que eu irei oferecer a Deus o sacrifício, eu tenho um animal. Então ele já foi efetivo, preferiu ser pastor de. Por quê? Você já ouviu muito? O sangue de Jesus tem poder, mas é o objetivo sem subjetivo. O sangue de Jesus só tem poder se estivermos em Deus. Agora, Cristo, o sangue não é verdade. Aí Abel, no momento de voltar, que ele apareceu lá. As culturas do cordeiro, mas ele tinha aprendido, fosse quando derramamento de sangue. E o terceiro foi quando Caim assassinou Abel. Mas a doutrina, ela tem o preparativo psicológico. Abel psicologicamente estava preparado, sim ou não? Por quê? Porque ele estava na visão do sangue, o sangue de Cristo. Deus só aceita o nosso sacrifício se estivermos justamente com o sangue de Cristo em nossas vidas. E o que é testemunho do sangue é a nossa união, adorando a Deus em espírito. Faça o gráfico se os irmãos quiserem. Adora a Deus em espírito
espírito é vertical, ó. Vertical, ligação direta do trono às nossas vidas. E em verdade, faço o gráfico novamente. Vai, não, isso, vai para o horizontal. É verdade a doutrina, disciplina. É verdade mesmo. Em espírito e em verdade. Você já viu alguém falar? Sai da sua ministério do problema. A pessoa está ensinando a outra pessoa a ser traidora. Quebrar a aliança ministerial. De uma maneira sem dar satisfação e de observar esse pecado grave. Por isso que a doutrina, ela não salva, mas ela conserva o salvo. É uma realidade. E aquele que ele diz que ama a Deus e diz que não é criminoso. Então isso é grave na doutrina. Pode ver como Jesus disse: olha, esse homem vai expulsar demônio, nós proibimos. Não é do nosso grupo, Jesus não proibais. Aí ele, que não é contra nós, é por nós, aí ele começou a dar um sermão. Quem rejeitar o irmão de outro ministério como irmão, a Bíblia diz que é melhor que amarre uma pedra bem pesada no pescoço e lança lá nas profundezas do mar. Preconceito ministerial. A Bíblia fala só porque ele não considerou um irmão como irmão, vão eles para condenação. E os que praticam o amor em espírito e em espírito, mas não, antes de falar a verdade, liga a mão. Hoje horizontal está falando com os irmãos. Uma realidade isso. Eu estou fazendo esse comentário que é uma doutrina, mas a nossa doutrina está com base nos bons cordeiros que foi distribuído aos irmãos sobre a vida de Cristo, quantas fases? Vocês não leram, não? A vida de Cristo em quantas vezes, em quantas fases? Você não viram o esboço, leram ou não? Porque alguém diz assim: olha, Jesus pode vir agora se alguém morrer. Mas na doutrina da geografia de Israel, a história da